Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do Movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. Pois é, pessoal, é como eu sempre digo, legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como o Movimento Voto Consciente e a ABEL defendem que educação política é democracia, nós trazemos aqui quem faz acontecer. Antes de iniciar, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, eles vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da ABEL e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis Tracinho Ativo Movimento Voto Consciente. E também, semanalmente, nós estamos em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Roberto Eduardo Olamari. Tá bem, meu filho? Tudo jóia? Eu estou muito bem, você, no nosso segundo programa aqui Deste desta ano, série, né? É a nova temporada, né? nova temporada. E nesta nova temporada, né? Quem você traz Nós para nós aqui na nossa temporada? estamos Na nova temporada. voltamos a Minas Gerais. Ó, Minas Gerais. E 853 municípios, meu amigo, a gente sempre tem que passar em Minas Gerais. eles têm o maior número de escolas do Brasil. Os Então, caras são, e os caras hoje eu são estou aqui. potentes. Estou aqui com o Robson Almeida, ele é da Escola do Legislativo de Varginha, que vai gerar aqui algumas polêmicas. Não vamos, mas é Não, é inevitável falar inevitável, sobre é isso. inevitável, é inevitável, Inevitável. é inevitável, é inevitável. Inevitável. Mas vamos lá, Robson, está mutado o seu microfone, tudo bem, Robson? Boa tarde, Lamari. Boa tarde, Dantas. É um prazer estar aqui no podcast, né? Acompanhei todos os episódios do ano passado, vendo aí todo o universo dos diretores das escolas Foi legislativas do ele. Brasil. Então foi você! Foi sim. Sensacional. Né? A partir do momento que falou, Robson, você volta esse ano para a escola, eu comecei a acompanhar. Falei assim, não, vamos ver como está o panorama, né? E foi muito legal acompanhar. Maratonei, fiz ali uma maratona com todos os podcasts praticamente. Que legal, cara. Bacana. Que legal. Ô, Robson, vamos começar por esse ponto, que eu acho que é super importante, Lamari. Vamos começar provocando o Robson nesse sentido, assim. Robson, você já tinha uma passagem pela escola, voltou para a escola e de repente foi maratonar, né, o nosso podcast para ver onde que as escolas, por onde elas estavam indo, caminhando. Deu para tirar alguma ideia nova, alguma coisa legal, alguma novidade, alguma coisa que você queira desenvolver e tal? Ou deu para perceber que vocês estão na mesma vibe, na mesma onda, na vanguarda também? Enfim, o que deu para perceber, Robson? É nesse tempo, acho que o detalhe que eu vi que é interessante é que cada vez mais as escolas estão procurando se estruturar, né? Eu fiquei na Escola Legislativa aqui de Varginha até 2019, aí 2020 saí e comecei a fazer um mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional. E minha dissertação foi a respeito das escolas legislativas do sul de Minas. E uns detalhes assim que mais me marcou foi assim, as escolas, elas são muito empíricas, elas gostam de fazer, elas gostam de realizar, só que elas são mais consideradas como um projeto do que propriamente uma estrutura, um órgão da Câmara. Então esquece de fazer projeto político-pedagógico, um planejamento estratégico, até mesmo uma legalização do seu processo ali dentro da Câmara para que tenha essa continuidade. E acompanhando o pessoal, eu vi essa preocupação agora com pessoas capacitadas na área da pedagogia dentro das escolas, pessoal muito preocupado com o programa político-pedagógico, né? Algumas escolas, até entrei no site para verificar a documentação em questão de planejamento bem elaborado. Então, assim, isso já está dando uma motivação melhor para poder estruturar aqui os trabalhos agora retornando. Ó, ele já Legal. respondeu a sua pergunta, Lamari. Não, mas eu vou. Não, esse ano a minha pergunta principal vai ser outra. Ainda não Ah, nova descobri qual temporada. é. Nova temporada. Nova temporada. Não, o Robson até já me deu uma deixa, porque eu ia perguntar mesmo para ele.
Robson teve uma passagem aí, já pela Escola de Varginha e foi muito importante. Até depois nós vamos falar aí do que você realizou. Me lembro que era super concorrido. Ele ia nos eventos e todo mundo queria as produções dele lá. Tinham materiais muito bacanas. Mas eu queria que você falasse justamente dessa sua experiência anterior, contasse aí um pouco da sua formação, né? E dessa sua experiência primeira, para depois a gente mais à frente aqui falar da sua experiência atual, agora que você está planejando. Mas vamos falar do passado. Então, eu trabalhei na Escola Legislativa de 2015 a 2019, praticamente foi a fundação da escola. E nesse tempo, o objetivo nosso era assim, era fazer um trabalho que seja ativo, relevante, e conseguimos desenvolver inúmeros projetos, né? Por exemplo, tivemos o projeto Nasce um Cidadão, que trabalha com alunos do ensino fundamental, que é conhecido Câmara Mirim, mas no formato diferente, né? Sem aquele processo eleitoral, trazendo os alunos realmente do ensino fundamental. É um projeto que ganhou o Prêmio Abel em 2018, né? Ele começa aqui na Câmara de Varginha e acaba lá em Brasília, no Congresso, com os alunos. Então, tem essa Olha só. evolução passo a passo, exato, né? Ele começa ali, por exemplo, a primeira aula, o que é cidadania? O pessoal chega tudo cru, tudo tímido ali, e vai crescendo, 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 aí faz as plenárias deles, vão desenvolvendo projetos e acaba lá em Brasília, né? Os melhores alunos acabam conhecendo o Congresso, a cidade, e participando de tudo aquilo que eles acabam vendo, né, dentro do estudo, que é praticamente a Constituição. Também a gente tem aqui projetos com jovens, né? Parlamento Jovem, que a gente trabalha muito bem também. E a gente consegue também pontes com outros projetos, como o Parlamento Jovem Brasileiro. Dentro da escola nós tivemos já 4 alunos que foram do Parlamento Jovem Brasileiro nas suas edições. Outro projeto também muito legal que a gente tem aqui foi o Câmara Sênior, né? Hoje a gente vê aí pipocando no Brasil, né? Projetos com os idosos, mas a Acho gente que vocês começou lá foram em os primeiros a 2016, fazer. É, né? A gente começou em acho- 2016 esse projeto, é um projeto até curto, mas muito frutífero da escola, que a gente traz os idosos, eles veem ali 10 temas relacionados à terceira idade, né? Direito do idoso, Estatuto do Idoso, crimes e fraudes, saúde do idoso, políticas públicas para idosos. Eles criam um documento que é votado e vira proposições dos vereadores. E além disso, a gente tem vários projetos que nós trabalhamos aqui, com a formação do pessoal, o Câmara Mulher, também a questão do tour cívico, que a gente leva os alunos em Belo Horizonte, a formação do servidor, que nós chamamos aqui de projeto Academia do Servidor. Então, tem inúmeras atividades que, assim, realizamos, né, e vamos voltar a realizar agora em 2025. Nossa, que escola ativa, hein? Que bacana. sim. Robson, nesse sentido, assim, né? Você retrata aqui para nós uma primeira passagem, né? Período 2015, 2019, e você volta agora, não sei se exatamente em 25 ou 24, enfim, conta um pouco para a gente 25. disso. 25, né? Então, vamos pensar aí que você ficou 5, 6 anos, 5 anos fora. Como é que foi a questão da continuidade das atividades? Quer dizer, as coisas foram descontinuadas ou continuaram? Foi possível estabelecer um bom contato? Quer dizer, as escolas do Legislativo, por vezes, óbvio que eu não estou falando do caso de Varginha, né? Não conheço o caso de Varginha, mas as escolas se descontinuam muito. Fica parecendo que os presidentes que se sucedem trazem ideias como se não existisse ontem, né? Como é que foi isso em Varginha? Então, foi interessante que o momento que eu saí foi o pré-pandemia, né? Que teve aquele corte É, abrupto das atividades. E a escola ainda conseguiu sim caminhar, né? Após esse período. Dentro da pandemia, realizou atividades, principalmente no modo online. Depois também foram fazendo algumas atividades, por exemplo, podemos destacar aí que o Parlamento Jovem continuou, teve 2 edições do Câmara Sênior, algumas formações para servidores, por exemplo, curso de Libras. E no final do ano passado a gente teve aqui a Gincana Regional do Saber, né? Então ela conseguiu ter uma continuidade, ela conseguiu ser bem desenvolvida também nesse período, né? E a gente ficou bastante satisfeito aí também com a sequência. que legal. Bacana, hein, Lamar? Robson, me dá assim, mostra a sua estrutura, não só da escola, mas para a gente entender a estrutura da Câmara de Varginha, né? Porque você saiu da escola, mas foi para outro departamento, quer dizer, você foi aí como diretor, né? Qual que Isso, eu sou era? secretário-geral da Câmara, né, por concurso, né, sou servidor efetivo,
E, ao mesmo tempo, quando trabalho na escola legislativa, né, eu exerço a direção da escola e a secretaria-geral. Então, também acompanho a questão do processo legislativo, as sessões da Câmara, reuniões de comissão, e eu compartilho essa atividade. Quando deixei, dediquei somente à secretaria-geral e outros projetos aqui da casa, agora retornando, Entendi. continuo dividindo com as duas, mas como uma equipe. Então, qual é o tamanho da equipe aí da escola do Hoje, Jardim? comigo são 3 pessoas, né? O Três diretor, pessoas. né? Um assessor que compartilha também com a secretaria-geral e uma estagiária. Olha A que escola legal. tem projeto pedagógico, tem, né? Então, agora a ideia é elaborar bem esses documentos para essa sequência, né? Então, qual que é o objetivo aqui? Elaboração do regimento interno, que é muito importante, até para Uhum. fundamentar a participação dos alunos e professores e atividades. Também para limar a questão política, né? Que pode ali interferir dentro do planejamento da escola. Um planejamento estratégico de 2025 a 2030 para pautar como que vai ser feitas as ações, porque às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, fica aquele desespero, aquela afobação, criando um plano de metas ali anual, você mostra que sim, a escola vai evoluir com o tempo, vai ter atividades, mas vai ser organizado para fazer tudo. O orçamento próprio a gente já tem, então isso já está estabelecido, isso vem desde o início da escola, e também o plano político-pedagógico, né? Desenvolvendo, destrinchando cada projeto, como que vai ser o cronograma, como que vai ser as atividades e os objetivos pedagógicos de cada projeto executado. Que Esse ano legal. vocês fazem 10 anos, né? Isso, esse ano nós completamos 10 anos, iniciamos atividades em 2015 e dia 8 de maio agora será os 10 anos da escola aqui de Varginha. Que legal, cara. Que legal. Robson, você citou um ponto aí que eu considero um ponto muito importante, né? Eu brinco com o Lamari que ele sempre faz a pergunta das estruturas e tal, mas eu também sempre insisto na questão das continuidades e descontinuidades e coisas dessa natureza. O ponto ao qual eu me refiro é o fato de você ser servidor de carreira. O quanto você entende que isso é fundamental para o desenvolvimento da escola? Assim? Que algumas escolas têm como seus presidentes, seus dirigentes, etc., parlamentares. Parlamentares de 4 em 4 anos para mudar tudo, de 2 em 2 também pode, por conta de eleição de mesa, em algumas casas até de ano em ano, etc. Né? Quando o servidor é indicado, cara, hoje sou eu, amanhã é o Lamari, literalmente falando, inclusive, aqui na Câmara Municipal de São Paulo foi assim, né? Foi o Lamari, depois fui eu, tal. Teve gente entre nós dois, mas gente querida, enfim, Christian, pessoa muito querida, mas e tem descontinuidades, assim. O quanto você entende que a sua resposta acerca de continuidade da escola ter se mantido, tal, tem relação com o fato de você ser um servidor de carreira e de que muito provavelmente outras pessoas que estão ou estiveram pela escola também são servidores de carreira? A questão é a profissionalização. Você pode ter uma mesa de 1 ano, 2 anos, ou então ficar por um período, talvez, de 4 anos na escola. Mas esse tempo, ele permite você conhecer e ter experiência do que é executar uma educação legislativa. Porque é uma linguagem diferente, é uma linguagem nova. A sociedade ainda está começando a aprender e entender o que é o legislativo. Ainda é um processo que vai demorar muito tempo. E dentro da estrutura da Câmara, primeiro, a continuidade do trabalho de uma forma, vamos dizer assim, tranquila e adequada, mas também que permita planejar, ter documentos, uma responsabilidade. Porque o corte abrupto, né, igual na minha dissertação, isso foi muito evidente na Escola Sul de Minas. Mais da metade são servidores comissionados, mais da metade estavam há menos de 2 anos. Então, quer dizer, a gente vê que essa rotatividade de diretores Uhum. provoca, vamos dizer assim, essa quebra de trabalhos da escola. Às vezes, alguns mais motivados, outros menos, né? Então, assim, o servidor efetivo ele ajuda demais nessa continuidade. Já pensando, talvez não na direção, talvez, igual a gente já viu algumas escolas, uma pessoa relacionada à área da pedagogia, uma pessoa relacionada ali à educação legislativa, para poder dar essa sequência. Muito legal. Robson, você que é um cara que está sempre pensando as questões de escolas, escreveu sobre isso e tal. A gente já bateu alguns papos sobre essas questões, mas me ocorreu uma coisa que eu tenho pensado aqui ultimamente, queria ouvir a sua opinião. Esses jovem vereador ou parlamento jovem, como quer chamar, esses trabalhos com crianças que se fazem vereador ou deputado, você não acha que a gente reproduz
tudo aquilo que a gente critica, ou a sociedade critica nos vereadores, a gente não acaba reproduzindo quando a gente está trabalhando com eles, né? Por exemplo, a gente fala assim, só faz o nome de rua, né? Embora tenha importância o nome de rua, mas a gente não provoca que eles façam as discussões que a gente gostaria que o parlamento discutisse mais ideias, e a gente não faz isso, fazer os alunos fazerem isso, né? Então, de alguma maneira, nós não reproduzimos o ambiente exatamente político como ele se dá dentro dos legislativos. A gente faz a mesma coisa com as crianças, e a gente não devia tentar criar um modelo um pouco diferente para esses programas? Para a pergunta é excelente. Até esse dia eu estava refletindo sobre isso. Porque, assim, muitos dos projetos que a gente conhece são simulações, né? Faz aquela simulação, uma plenária, vem um dia, conhece a Exato. Câmara, senta ali na cadeira do vereador, pega os papéis do vereador, analisa um projetinho de lei e vota simbolicamente. Isso é importante? Importantíssimo, porque isso também desperta uma questão emocional no aluno, né? Ele vai chegar em casa, vai contar para o pai, vai contar para a mãe, vai contar para os Exato. colegas, aquela experiência é válida. Mas a gente também tem que pensar como que a gente quer desenvolver esse aluno, como quer desenvolver essa pessoa também para entender o posicionamento político dela. E a gente tem que começar também a fazer projetos que sejam para pessoas pensantes, que tenha senso crítico, que também está participando ali, mas até participando possa discordar de tudo aquilo que ocorre. Por exemplo, eu, em particular, eu sou muito contrário apenas à simulação. Tem que ter pensamento, tem que ter emoção, tem que ter debate, tem que ter crítica. Aí você consegue formar um cidadão, você consegue formar um eleitor consciente, consegue formar uma pessoa que vai ter esse panorama de sociedade. A simulação é necessária, mas fazer pensar é realmente mais que necessário. Deixa eu aproveitar essa pergunta e questionar vocês dois, né? Porque o Lamari, ele começou esse ano, é o segundo programa que a gente faz esse ano, a segunda vez que ele vai por esse caminho de construir uma crítica construtiva, a ideia Ah, dessas tá. simulações, tá? É muito legal isso. Acho que a gente precisa mesmo aprimorar, precisa mesmo melhorar. Não que não seja bom, como bem disse o Robson, é fundamental, é essencial, é importante, mas dá para melhorar. Vocês já viram algum tipo de atividade dessa natureza, tipo Parlamento Jovem, Parlamento Menino, etc, 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 que ao invés de falar tanto em legislar, tentasse construir um pouco a ideia do parlamento enquanto órgão de fiscalização do executivo? Até para o jovem entender assim que ele pode pressionar para chegar no executivo via parlamento. Assim, vocês já viram alguma coisa nesse sentido? Sim. Começar aqui, por exemplo, no nosso projeto Nosso Cidadão, eles começam a ter uma atividade que é a formulação de orçamento. Então, eles recebem um dinheiro fictício e tem que começar a dividir o orçamento. Só que eles vão fazendo assim, por livre e espontânea vontade. Só que aí a Quase gente para a atividade e intuitivo. fala: não, não é assim, tem 25% da saúde, tem tanto da educação, vocês vão ter que redividir isso aí. E aí eles começam a ver. Aí eles começam a falar assim: mas peraí, o dinheiro é pouco. Fala assim: o dinheiro é Pois pouco, é. né? O prefeito também. E aí, como que ele administra o município? Então, já começa a criar esse tipo de atividade, de ver como que o orçamento é criado e como que é feito esse rateio dentro das pastas, dentro do município. Isso é um bom Isso é jogo para legal. inventar, hein? Dá para fazer um Então, joguinho cara. muito bacana nisso aí. Então, porque tem uma lógica de tentar mostrar o caminho das pedras da fiscalização por Hum. pressão ao parlamento. Agora, se já tem, não estou dizendo todos, mas se já tem Câmara e já tem Não, vereador que não gosta muito desses parlamentos jovens, imagina criar o fiscalzinho jovem. É demais, né, bicho? a pergunta é minha ou sua, que agora Não, é sou de eu. qualquer uma. Não, não, Eu ia não, não. falar É um que a termo gente. até meio Não, chulo aqui, não. mas a pauta está aberta. As pessoas já perceberam, Humberto, que nós temos um combinado aqui. Eu Um que me perdi. É jogralzinho. o jogral, né? Não adianta mentir. Mas Mas foi eu, espontâneo, foi espontâneo. é porque, na verdade, até tenho aqui uma pergunta, mas era uma pergunta bomba. No momento, não sei se está ainda, nós temos bastante programa ainda, Nós não temos temos tanto. 10 minutos.
Eu vou fazer essa pergunta porque até preciso descontrair nesse momento. A escola faz 10 anos. E o ET faz quanto? Faz Ah, o aniversário esse ano. ET, boa É, pergunta. O ET esse ano fez 29 anos. Ano que vem, 30 então, anos do ET de Varginha, é um dos 30 símbolos anos. mais reconhecidos aqui da nossa cidade, né? E a gente tem aqui Memorial do ET, tem uma nave do ET no centro da cidade, ETs ali para o pessoal que visita tirar foto. Então a gente tem ali uma série de réplicas e momentos e lugares históricos, né, da aparição do ET aqui em Varginha. então o ano que vem tem festa, então. Com Dizer, certeza. 30 anos do é, ET, acredito que a cidade vai até parar. e ele Ah, será é capaz, convidado. E ele será convidado, provavelmente. capaz da família aparecer. Que Mas bobagem. acho que tem mas acho que tem um ponto importante aí, porque, claro, o pessoal, foi uma casualidade. Sim. De repente, né? Não vou dizer do além, mas do espaço, né? Em tese, né? Uhum. Encontrou-se ali um ser de outro planeta, enfim, a história está contada do jeito que está contada. Mas é interessante, cara, porque a despeito de outras tantas situações importantes, de uma cidade conhecida e tal, trouxe muito Varginha para o debate nacional na época e depois continuou meio que em tom bem humorado. Agora, Robson, a cidade aceitou bem isso, né? Assim, porque, cara, para ter um memorial, para ter uma nave, deve receber turista, deve ter um lugar instagramável do ET hoje em dia. A cidade soube aproveitar isso. Quer dizer, não é que você chega para uma pessoa de Varginha e fala assim, ah, lá na Terra do ET, ah, vai pro inferno. Não, né? Rolou uma integração do ET à lógica da exploração Sim, dessa imagem, né? sim, assim, tem os que amam e tem os que odeiam. Ah, Você tem sim. dois grupos aqui no município. Mas como forma de promoção da cidade, é um dos melhores É. elementos que nós temos. Qualquer lugar que você chega, você fala assim, ah, de onde você é? De Varginha. O ET de Varginha, Ah, aconteceu, não aconteceu? Então, assim, você já tem um melhor quebra-gelo para iniciar uma conversa em qualquer lugar do Brasil. A ele tá. repercussão, pesquisas, a gente recebe visitantes sempre, turistas, e agora a cidade está cada vez mais estruturando, mesmo após 30 anos, para poder contar essa história, para poder trazer as pessoas também para conhecer esse fato que ocorreu naquele dia. Se é o ET ou não, não sei, mas que alguma coisa aconteceu naquele dia, aconteceu. Isso aí. Sensacional, Muito sensacional. bom. Já pensou? Ele Agora nunca foi vereador, né? quem o ET? Não, ainda Não, não. sim, de repente, candidato, não sei. Voltando à Voltando à história, seriedade do programa. à Volte a seriedade. seriedade. Agora eu queria saber de você, Robson, depois desse hiato, vamos dizer, hiato é bonito, né? É E aqui, 5 anos, é hiato. Você está retornando agora, no ano de 25, faz 10 anos na escola. O que que você está programando aí para fazer? Agora a ideia é dar continuidade aos projetos que já tem a escola, criar, ampliar também essa gama de projetos, né? A gente tinha ali basicamente criança, adolescente, idoso, também trazer o público universitário para a Câmara, que é muito essencial. Nós tivemos experiência aqui ano passado, que foi muito positivo. Então a gente vai ter o projeto Câmara Universidade, que vai ser uma imersão universitária de todas as 6 universidades aqui do município, né? Faculdades, centros universitários que estão instalados aqui presencialmente no município, que legal. atividades com servidores, melhoria na questão do memorial da Câmara, para a gente poder criar essa memória do Poder Legislativo aqui de Varginha, e também, e aí, continuar as atividades. Então, a gente já fizemos o calendário, a partir, vamos dizer assim, após o carnaval até o fim do ano, atividades praticamente toda semana, às vezes algumas até 2 vezes por semana. É continuar ativo, é continuar executando, que é assim que a gente gosta, né? Escola ativa, com sustentabilidade dentro dos seus projetos. Cada época do ano, alguma atividade, mas sempre ativa. Para dar um depoimento aqui, o material gráfico deles é muito bem feito. Tudo, sabe, eles têm uma produção muito interessante dessa do memorial, tal. Me lembro que você levava, trazia para a gente uns que eram disputadíssimos o material que você sempre vinha nos encontros. Tinha briga, porque tinha até que sortear, enfim. Era muito bacana. Vocês estão de parabéns aí. Eu sei que é você que faz muito esse trabalho, mas parabenizar toda a equipe
e a Câmara, né, que permite que faça esse tipo de trabalho aí. Muito bacana. Muito legal. Muito E aqui a legal. gente tem uma facilidade que a Câmara aceita a escola, né? Então, as mesas diretoras que passaram desde a primeira presidência faz questão que tenha atividades, colabora com a escola, deixa um orçamento interessante para executar, dá liberdade de trabalho. Então, assim, é um bom modelo ali de parceria entre mesas diretoras, servidores, comunidade para execução da educação legislativa. Muito legal. Muito legal. O Robson, a gente está quase encerrando aqui. Eu queria trazer para você uma última questão vinculada a essa sua experiência no mestrado, né? Você fez uma conexão direta aí do seu trabalho de dirigente da Escola do Parlamento com a academia. Aonde você fez o seu mestrado? A temática foram as escolas do Parlamento do Sul de Minas, mas o que exatamente você tinha como objetivo pesquisar e o que você descobriu para além daquilo que você já nos contou aqui? Eu fiz um mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional no Centro Universitário Sul de Minas, também conhecido como UNES, uma instituição aqui bem reconhecida na região. E o objetivo era entender, né, como que são estruturadas as histórias das escolas do Legislativo aqui do Sul de Minas, entender significado e também essa questão das suas estruturas. Então, assim, foi uma pesquisa muito interessante. Eu acho que baliza muito agora a minha volta a esse trabalho. A gente vê que as escolas, elas buscam essa atividade, tem um público diverso, quer realizar muito. Uma coisa muito importante, o sucesso das escolas aqui está muito baseado no potencial de dedicação dos seus diretores, coordenadores, as pessoas que estão à frente, mas também tem uma rotatividade grande. E são pouquíssimas estruturadas ainda. Embora a gente tenha trabalhos aí de se aplaudir, eu acho que ainda falta muito a se trabalhar na questão da estrutura da escola, para que ela tenha essa continuidade, mas também consiga executar tudo a tempo, sem desespero, sem afobação, como algumas escolas executam, né? E o significado é que o Sul de Minas, sim, abraça essa questão das escolas legislativas e aqui realmente é muito pujante o trabalho. A gente está, assim, em linhas gerais, quando a gente fala em sul de Minas, a gente está falando de mais ou menos quantas cidades e de quantas cidades e quantas destas têm escolas? Você tem esse número de cabeça, assim? Tenho 155 municípios, Putz, chegamos para grila, né? todos os municípios e ficou um universo de Caramba. 49 escolas instituídas, não necessariamente ativas. Naquele Tá, tempo, isso foi em 2022. que legal, que legal. Muito bacana, muito bacana. Lamari, Você botou um ponto final? nem pense, Não? nem sonhe que você vai fazer uma nova pergunta. O que você vai fazer agora, você sabe muito bem o que é. Você vai me dar Sei. aquele abraço virtual da semana. Para. Eu pensei no meu abraço. Madu não vai levar um abraço, porque ela tá no ranking aí, tá muito lá em cima. Ah, você está falando da Madu, É, né? Madu Macedo, tá muito lá em cima. O meu Madu e abraço Flória são nos, o concurso. nos É píncaros o, da glória. Olha é lá. o, é o, é o, é o, é o, é o Clóvis, o Clóvis Bornai, da Abel, é o Flávio. O Sandro, vai ser para o Sandro de Carvalhópolis. Essa, Carvalhópolis. cara, que eles fazem muito isso que o Robson falou, né? Eles têm um trabalho fantástico, uma equipe pequenininha, uma cidade pequena, né? E depende muito do diretor, né? De ser um bom gestor, de ser um cara que está à frente, que leva. É um funcionário efetivo, mas e leva muito bem a escola. Já esteve aqui conosco no Já podcast, teve. né? Então, um abraço para o Sandro. Ô, Lamari, Carvalhópolis é uma cidade do Carvalho? Eu sabia que você ia. Você sabe que eu tinha pensado, né? É do Carvalho. É do Carvalho a cidade, É porque é do Carvalho. Carvalhópolis. Deve ser, deve ser. Deve ser, deve ser, deve ser. Eu estou dando Robson, risada porque é do Clóvis Bornai. do Do Clóvis Flória. O Flória Bornai. vai ver isso aí, ele vai falar que sacanagem. Mas é que ele Não, é o concurso, isso que eu quero ó, dizer. concordo. Mas Só O porque Florian não vai ouvir a gente. Tá, ele tá tranquilo. ele Ele, vê, ó, que legal. Ele assiste no YouTube ou ele ouve? ele no YouTube. Olha que Ele vê no legal, que YouTube. bonito, No que YouTube. bonito, que bonito. Ô, Robson, o seu abraço.
Nós, depois de voltando 5 anos, acho que tem uma lista de abraços enorme, né, para o pessoal da educação Ih, legislativa. é igual a Mas fica um Xuxa. abraço para o amigo Flória, como sempre, aí. Mas eu queria deixar dois abraços Olha lá. especiais. Primeiro, para o pessoal da Câmara de Itapevi, pessoal do Lamário, do Rafael, que me recebeu aí na semana passada. Foi muito produtiva a visita, né? E Rafa também fiquei muito Ninja. feliz com o Rafael, porque ele falou assim: ó, referenciei sua dissertação na minha dissertação. Quem faz pesquisa sabe, né? Isso é muito bom. E na minha, Chique. eu referenciei Dantas. Ah, Tá muito lá. bem. Chique, E também chique. para o pessoal da Câmara aqui de Três Pontas, que está reiniciando também as atividades da Escola Legislativa esse ano. Então, Três pontas. Três Pontas, eles estão aí voltando às atividades também, né? Então, fico muito feliz aqui, é uma cidade vizinha nossa. Rapaz, uma ponta às vezes já dá trabalho, mas já três pontas. Não é fácil. Chique, hein? Chique. Eu vou deixar um abraço pro pessoal da Câmara de Alfenas, também sul de Minas, Opa, que é. está aí iniciando os trabalhos, cara. Coisas interessantes por vir Sim, é. na É. cidade de Alfenas, que fez contatos recentes aqui. Vamos ver se eu consigo dar uma chegada em Alfenas. Pessoal, com o apoio da Abel e do Movimento Voto Consciente, os trabalhos técnicos da nossa querida Aline Floriano, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e contas espalhadas por todo esse Brasil. Tamari, beijo, querido. Até semana que vem. Beijo, tchau, me liga. Beijo, abraço, Robson. Obrigado. Valeu! Obrigado.